instituição pública, com cadeados, é impossível que um documento perca lá. Nossas casas que a porta nem fecha em condições, os nossos livros nunca têm sido roubados, às vezes estraga quando cai muita chuva. Mas é difícil de assaltarem um papel. Nós temos livros um pouquinho também caros, não é um relatóriozinho que vai desaparecer. No entanto, a denúncia apresentada nos termos, ou no órgão do jornal Hora H, vai mais longe quando diz que possivelmente o diretor fez desaparecer o documento do relatório com medo de expor os seus companheiros, os seus amigos. Portanto, aquele é um círculo de amigos. Normalmente o poder em Angola foi partilhado por amigos. Sendo verdade, quem executa, quem investiga são amigos. As falcatruas que se apresentam como denúncias são as nomeações de uma sobrinha. Nomeações e de formas ilícitas, essas nomeações. E ali também, mais uma vez, mais um dos atos daqueles que o presidente pretende combater começa ali a surgir, que no caso é o nepotismo. Recentemente, o jornal Hora H recebeu denúncias provenientes da província do Kwanza Norte, onde o delegado da IGAI, Simão Mateus, está a ser acusado pelos funcionários de forçar, ou melhor, de Simão Mateus está a ser acusado e de mandar os seus delegados a forçar um relatório falso, neste caso, para proteger alguns dirigentes daquela província. Neste caso, relata-se da direção do gabinete, ou melhor, Gabinete Provincial da Saúde da província do Kwanza Norte e também da administração municipal do Kazengo. Dr. Jaime MC, eu não começo mesmo agora pelo Dr. Emanuel dos Santos, sempre com Jaime MC, agora com Emanuel dos Santos. Vimos um delegado provincial do IGAI a ser acusado pelos seus colaboradores direitos de estar envolvido em atos ilícitos, como por exemplo obrigar os funcionários a fazer um relatório falso para proteger certos indivíduos do Gabinete Provincial da Saúde e também da Administração Municipal do Kazengo, onde encontrou-se graves irregularidades de acordo com os mesmos profissionais. Que imagem podemos ter da IGAI com dirigentes com esta atitude de proteção à corrupção? O IGAI, que é, no caso, a Inspeção Geral da Administração de Estado, é uma instituição de grande peso e é uma instituição que deve assegurar aquilo que é uma das lutas, um dos combates, não é? Que o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, está a tentar combater, que é o combate à corrupção, não é? Portanto, essa instituição, pelo peso que tem, então não é bom que se tenha indivíduos dentro da instituição e ainda por cima dirigir a instituição nesses termos, porque começa a tirar as esperanças daqueles que confiam neste ato. Dizer que, de acordo às investigações que fiz, né, aquilo que eu fui lendo, não é, ou apreciando sobre a tal questão, é que, na verdade, é um ato que começou já há um ano atrás, no caso, 2023. 2023 são atos que aconteceram na Direção Provincial da Saúde do Kwanza Norte, educação, onde e também na Administração Municipal do Kazengo. E ali as falcatruas que se apresentam como denúncias
são as nomeações. De uma sobrinha. Nomeações e de formas ilícitas, essas nomeações. E ali também, mais uma vez, mais um dos atos daqueles que o presidente pretende combater, começa ali a surgir, que no caso é o nepotismo, a promoção de familiares em cargos públicos, né? Portanto, dizer ali, temos ali um caso que também falou-se do governador, que nomeou... O ex-governador na altura, o ex-governador Pedro Maquita. Sim, que também nomeou algumas pessoas, foi nomeando pessoas e inserindo no SIGF, o SIGF, que é o Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, onde todos aqueles que são funcionários da função pública estão ali integrados para poder ser processado salário, e também aqueles que entram como agente administrativo, no caso em sistema de contrato, também recebem um número de agente, não é? No sentido de poder ser processado seu salário pelo Ministério das Finanças. Quanto à questão do governador, ali dizer que os governadores normalmente, após serem nomeados, têm direito de nomearem algumas pessoas do seu gabinete, principalmente, ainda que eles não sejam funcionários públicos, podem ser nomeados, e eles têm um número de pessoas que devem ser nomeados, ainda que não sejam funcionários públicos. Nomeia-se por confiança ou... É por confiança do governador. Ou por competência? Confiança não, ou competência? Confiança e competência. Competência para poder fazer bem o trabalho. Confiança porque são pessoas que ele confia, no caso. E muitas das vezes, no sentido de querermos agradar aquele que é nosso, nomeamos somente por confiança, e não tem competência. E às vezes o que vai acontecer é que o trabalho que que foi nomeado deveria fazer, quem faz é outro que não é nomeado. Mas que ele tem o direito de nomear X pessoas, ele tem direito. Aquilo está tipificado também. Está tipificado, temos ali a lei da administração local. Portanto, então ele tem, por exemplo, o diretor do gabinete, a chefe de secretaria do gabinete e outros cargos. Ele tem esse direito de nomear. Agora, não sei, de facto, quais são as outras pessoas de fora que ele nomeou, porque ele devia ter nomeado as pessoas do seu gabinete, ele tem esse direito. Depois volta. Por outra, temos ali a questão agora do... diretor da IGAI. Do IGAI. O diretor do IGAI, bem, se de facto a denúncia que foi feita por esses inspetores que tiveram lá no local e fizeram o trabalho e esse relatório desapareceu, volta a aparecer depois de 1 ano, e ele pede para alterar os dados, se de facto isso aconteceu, então é muito grave. E, sendo grave, haverá a necessidade das autoridades competentes velar bem por isso e dar o tratamento devido que se deve dar, porque é preciso que mantemos as coisas de facto a funcionar como devem funcionar. Ok. Jaime MC, vimos o delegado da IGAI no Kwanza Norte, Simão Mateus, está a ser acusado de obrigar os seus inspetores a falsificarem um relatório que eles acham que se encontrou irregularidades muito graves, nisso no Gabinete Provincial da Área da Saúde do Kwanza Norte e na administração do Kazengo. Ao ser verdade isso, qual seria os passos a seguir, sobretudo a liderança da IGAI? Pronto, a ser verdade isso, conforme eu tenho dito, envergonha-nos a todos, como angolanos, porque quando as nossas instituições são frágeis e se corrompem, significa que falhamos como país. O IGAI, de certa forma, a PGR, entre outros, que nós sabemos, só funcionam
Aquilo são praticamente escapes do Presidente da República. Só investigam, de facto, indivíduos indicados a dedo pelo Presidente da República. Infelizmente, é isso que nós temos visto. Desde o momento que algumas pessoas envolvidas em escândalos de corrupção indicados pelo Presidente da República, expostos por uma entrevista internacional, rotulados como sendo marimbondos e não só, foram, de certa forma, perseguidos, julgados, que é normal que paguem pelos seus crimes, claro, mas nenhum outro caso se vivenciou, se viu, porque o Presidente da República nada diz concernente a isso. Então entristece-nos ver um órgão, um departamento de fiscalização, de investigação, que infelizmente está simplesmente a cumprir aquilo que é a agenda do Presidente da República. Pronto. Temos dito que esses indivíduos, ou estes órgãos, são órgãos auxiliares do titular do Poder Executivo. Logo, não se espera muita coisa, muita competência, por mais competente que forem, mas o sistema administrativo de Angola acaba por reduzir a competência dessas pessoas. No entanto, o mais grave foi o facto de elogiar alguns funcionários de alguns órgãos da função pública, principalmente o IGAI, que fizeram seu trabalho, feito o seu trabalho, exararam um relatório, envolvido um tempo, deram a entrada desse relatório no gabinete do diretor do IGAI, no Kwanza Norte. O diretor, depois de um ano, isto em janeiro, manifestou a questão de que o relatório desapareceu. Quer dizer, uma instituição pública com cadeados, é impossível que um documento perca lá. Nossas casas que a porta nem fecha em condições, os nossos livros nunca têm sido roubados, às vezes estraga quando cai muita chuva. Mas é difícil de assaltar em um papel. Nós temos livros um pouquinho também caros, não é um relatóriozinho que vai desaparecer. No entanto, a denúncia apresentada nos termos, no órgão do jornal Hora H, vai mais longe quando diz que possivelmente o diretor fez desaparecer o documento do relatório com medo de expor os seus companheiros, os seus amigos. Portanto, aquele é um círculo de amigos. Normalmente o poder em Angola foi partilhado por amigos. Sendo verdade, quem executa, quem investiga são amigos. Fica, de certa forma, difícil investigar nessa situação. Se investigar conforme manda a lei, pode ser mal entendido, por outro lado, como está tudo mal no nosso país. No entanto, por isso que órgãos como esses deviam ser independentes, deviam ser geridos por pessoas com idoneidade, deviam ter critérios próprios, com pessoas com idoneidade moral, intelectual, alguma inserção na sociedade, para seguir isto, porque de outra forma fica mesmo difícil, o indivíduo que veio contigo, do mesmo CAP, a ser ele a te investigar, claro, vai interferir, de certa forma, porque há muitas dívidas morais nisso. Então, é triste quando se governa um país de todos, como se fosse pertença de um grupinho de amigos, coisa deles, né? A res pública é uma coisa de pessoas, de um grupinho simplesmente. No entanto, isso é triste para um país que se diz de direito democrático, onde todos cidadãos podem, de certa forma, servir ou prestar para alguma coisa. No entanto, se na tentativa de ouvir em contraditório o diretor Simão Taigai no Kwanza Norte, o Hora H ligou para ele às 15 horas e ele pediu que a jornalista do Hora H tinha que se deslocar à província e estar com ele às 8 horas do dia seguinte. Tecnicamente, o que é que ele queria transmitir? Isso e ele insistiu que só tinha que ser no dia seguinte às 8 horas, porque ele já não tinha tempo para um outro dia. Sim, assim de princípio entenderíamos que é questão de segurança, se calhar ele não tinha segurança, se era mesmo jornalista ou não, não sabia se ela falar com a pessoa que diz ser, pode-se dar o caso, no princípio, que seja isto, optou pela forma mais segura, de certa forma, indicar ou convidá-la para ir ao seu gabinete. Mas por se tratar, a redação do Hora H funciona
numa província diferente e o restante, o visado no processo, atua e funciona numa outra província. No entanto, não é uma viagem que se faz a 24, sim, se prepara em 2 horas, tens que preparar bagagem, logística para ir para lá. Isso requer um custo. Mas hoje por hoje, a ciência evoluiu demais que há formas remotas para confrontar a veracidade da pessoa que está do outro lado. Então, se não teria tempo no outro dia, devia se despoletar. Temos o Zoom, temos, pelo menos para confrontar a veracidade da pessoa que fala com a imagem da pessoa, né? Temos o Zoom, temos outros aplicativos mais seguros que, de certa forma, determinam a identificação da pessoa e não só, para manter uma comunicação estável. Então, pronto, parece-me que o visado teme alguma coisa, então foi um mecanismo de defesa que usou para não ser exposto. Vale dizer que a jornalista do jornal Hora H fez o seu papel, conforme a lei manda, o direito ao contraditório, mas em Angola tem sido um impasse por parte dos jornalistas exercerem o seu direito, primeiro, a sua função, e o direito do contraditório, porque se não interessar a outra parte, poderás não ser ouvido, ou não, poderás não ter cedência de entrevista ou contraditório e inviabilizar aquilo que é a matéria que já se preparou. No entanto, pode, de outra forma, também soar-nos como um ato intimidatório, intimidar a jornalista, porque a jornalista saindo de um ponto para outro, sem segurança, sem essas situações todas acauteladas, de certa forma poderia perigar a própria jornalista lá. Então, por questões de segurança, eu acho que devia se encontrar um meio termo e o visado criaria, então, essas condições. Eu já dei contraditório várias vezes, em algumas ocasiões, ou futuramente, se tiver dificuldade de dar um contraditório, isto não pode inibir a possibilidade da peça ir ao ar. A peça vai ao ar, contactaram-me, mas eu não consegui me justificar a tempo. No entanto, depois disso, eu posso também, de certa forma, emitir um comunicado, mandar para este órgão para fazer passar a minha versão, porque quando se deu a oportunidade para tal, não se deu. A possibilidade e vantagem que o Hora H deu para este caso é de louvar, parabenizo de certa forma, porque é assim que um órgão de comunicação social deve se proceder. Diferente do que acontece, ostraciza-se pessoas em meios de comunicação pública, nunca são convidados para o contraditório, faz-se debates sem um contraditório. No entanto, isso de certa forma não abona aquilo que são os princípios democráticos. Então, o Hora H consegue engrossar isto, consegue de certa forma fazer um exercício de caminhar nos parâmetros ou nos trâmites da própria democracia. Isto é louvável e nós não estamos aqui a condenar o visado. Ele tem direito à presunção da inocência, não estamos a dizer que ele é isto. Mesmo a matéria que eu tive contato não disse isso. Então ele tem direito de se defender. Espero então que os órgãos competentes investiguem como deve ser o caso e acompanhem também como deve ser. Não pode ser prejudicado pelo fato de ser funcionário do IGAI e não pode ser favorecido pelo fato de ser funcionário do IGAI. Tem que se obedecer à lei. Pronto, isto. Obrigado. Doutor Emanuel dos Santos, o Hora H contactou o diretor, ou melhor, o delegado provincial da IGAI, no Kwanza Norte, para ouvi-lo em contraditório. O mesmo insistia que a jornalista fosse à província em menos de 12 horas de tempo. Isto é, a província do Kwanza Norte. O que é que ele queria demonstrar? Estava a fugir da responsabilidade, por isso é que impôs esta condição? Bem, na verdade, aqui não sei qual era o grande propósito do delegado do IGAI daquela província, mas na verdade era uma oportunidade dele poder provar o contraditório e se calhar não chegaríamos, não teríamos esse tema aqui hoje. Mas, pronto, em função das novas tecnologias e com acertos bem feitos, talvez podia-se fazer alguma coisa, mas também devemos aqui afirmar que muitos ainda não confiam muito na segurança das novas tecnologias. Se calhar também, não sei se lhe foi dada esta oportunidade,
de escolha de poderem ter isso com o uso das novas tecnologias. E se lideram, se calhar negou também, se é que lideram, se calhar negou, porque não confia muito nessa questão das novas tecnologias e porque são informações muito sensíveis. Portanto, ele podia ser um pouco mais sensível no sentido de poder remarcar para pelo menos 2 ou 3 dias depois, dando oportunidade à TV Hora H de criar condições para poder mandá-la a jornalista. Já agora também vai o meu apelo à TV Hora H, não é? Sim. No sentido de que ter, digamos, alguns representantes, se calhar por questões também de condições econômicas, poderá não ter ainda em todas as províncias um representante, mas pelo menos ter representantes regionais, na qual um representante atende para 3 províncias e, por exemplo, ele fica numa província que atende para a província esquerda e a província direita. Dá-lhe possibilidade para que em 2 horas, em qualquer situação que aconteça, em vez de depender, se calhar, da informação de um outro jornal, então a própria TV Hora H tem o seu representante que consegue chegar até aquele local e poder ter informações diretas para então ser trazida para a TV Hora H Central e poder então ser divulgado. É um apelo, é uma proposta que eu deixo à TV Hora H, uma forma também de alargar aqui os serviços para melhor informação. Muito obrigado. E vamos ao último para outro tema, ponto, né? que é... Eu queria deixar um apelo, diretor, favor, para esse ponto. Eu queria apelar, então, a todos visados nesta denúncia, que não procurassem culpados. Procurem ao máximo rever as vossas atitudes. Por que eu digo isto? Porque depois dessa denúncia poderá surgir uma espécie de caça às bruxas dos seus pares dentro do sistema, diríamos assim, e que de certa forma também poderá não abonar aquilo que é a estabilidade nacional. Esses indivíduos que fizeram essa denúncia não são inimigos da paz, são cidadãos de Angola a protegerem um bem público, um interesse público. Porque o IGAI, de certa forma, é um fiscal do erário, diria assim, o pleonasmo do erário público. Então, quando existem questões de anomalia, é normal que um cidadão, independentemente de ser do mesmo partido, do mesmo gabinete, repudie isto, use outras formas para desincentivar outros funcionários do Estado a optarem por atos de corrupção. Porque isto até, de certa forma, significa que quem fez a denúncia cumpriu com aquilo que foram as propostas do então, ou do atual Presidente da República, no primeiro mandato, que disse que queria combater a corrupção. Se isto for verdade, estas pessoas que fizeram a denúncia merecem toda a proteção especial ou necessária, porque não fizeram a denúncia pelo seu próprio interesse, mas é pelo interesse da coletividade. No entanto, é este apelo, não procurem bodes expiatórios, nem culpados, vamos simplesmente rever as nossas próprias atitudes, porque estamos a retardar o desenvolvimento e o crescimento de um país que é de todos nós. Né? Muito obrigado.